Band Cidade de volta aqui na tela da Band Amazonas. Olha só, hoje o Band Cidade estreia um novo quadro. É que esse espaço foi pensado justamente para você que deseja ter o seu próprio negócio. E o Sebrae faz questão de te ajudar nessa etapa importante da sua vida. E quem vai nos ajudar nessa empreitada, vamos colocar assim, sobre empreendedorismo é o Márcio Vieira, ele que é analista do Sebrae Amazonas. Márcio, bom dia, seja muito bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Bom dia, Flávia, muito obrigado pelo espaço concedido ao Sebrae, é um prazer para a gente e uma oportunidade para a gente trazer informação e conhecimento para quem mais precisa do Sebrae nesse momento, que são os atuais ou futuros empreendedores do Amazonas. Exatamente, Márcia, a gente ouve muito. Empreender, 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 mas o que é o empreendedorismo? Olha, Flávio, empreendedorismo é uma palavra que parece atual, né? Parece que é uma coisa da modernidade agora, mas a história está repleta de empreendedores aí. Então essa palavra empreendedorismo, ela existe desde que o homem é capaz de realizar sonhos. Exatamente. Desde que o homem é capaz de idealizar uma ideia, pensar algo novo e colocar em prática, implementar e realizar. Então, o empreendedorismo é essa capacidade de empreender sonhos, realizar grandes feitos em prol do próprio indivíduo ou em prol de uma coletividade. Exatamente. O que acontece muito assim no dia a dia é as pessoas, eu quero empreender, eu quero ter meu próprio negócio, mas o que é importante, acima de tudo, é a gente ter a informação correta e o direcionamento, né? E o Sebrae é responsável por isso, né, Márcio? Sim, muitas pessoas perguntam, será que eu devo ou não empreender? Devo ou não abrir uma empresa? A resposta que a gente dá é sempre deve, né? Deve-se fazer isso, porém, seguindo alguns critérios, seguindo alguns caminhos que podem facilitar esse caminho, que podem te levar de uma forma mais segura para os seus objetivos, né? Então, é muito importante na hora que você toma a decisão de empreender, toma a decisão de realizar algo, abrir seu próprio negócio, abrir sua empresa, que você se cerque de informações e conhecimentos que possam facilitar a sua vida, que possam lhe ajudar segurar em suas mãos para que você possa caminhar de forma menos improvisada, de forma mais planejada. E quem vai te ajudar a planejar melhor hoje, sem dúvida nenhuma, é o Sebrae. Então a gente pode dizer que o Sebrae Amazonas é o responsável por abrir as portas para as pessoas que querem empreender. Sim, o Sebrae, digamos, seria o primeiro passo, né, o primeiro ponto para você pensar nessa trajetória empreendedora. É óbvio, Flávia, que a gente está falando de um mundo da internet. Então, existe muita informação na internet, existe muitos dados na internet que também podem auxiliar o empreendedor. Mas o Sebrae tem uma experiência aí de 47 anos trabalhando com pessoas que têm um sonho de ser dono do próprio negócio e conseguem realizar. Então, essa experiência acumulada do Sebrae nos concede, nos confere uma autoridade para recepcionar esse empreendedor e dar o melhor caminho possível para ele. Exatamente. E quando a gente fala sobre empreendedorismo, as pessoas brilham os olhos, elas têm muitas dúvidas, porque assim, ter o seu próprio negócio realmente é o sonho de muita gente. Mas será que todo mundo dá para empreender, Márcio? Olha, essa é a grande pergunta que a gente sempre faz, né? Nós temos um treinamento específico no Sebrae em que a gente procura identificar o seu momento empreendedor, se você está no momento adequado, de acordo com o desafio que você quer empreender, de acordo com os seus sonhos, para ver se você está naquele momento psicologicamente adequado para você encarar esse desafio. Hoje, algumas pesquisas mostram, isso oscila, que o sonho de ser dono do próprio negócio vem depois de ter a casa própria e depois de acertar na Mega. Exatamente. Então, o terceiro ou quarto sonho das pessoas é ser dono do próprio negócio, porque existe aí uma série digamos assim, de mitos, né, de quem é empresário e que é dono do próprio negócio, e o cara almeja ter isso. Márcio, nós selecionamos algumas perguntas dos internautas, porque é aquilo que eu lhe falei, quando a gente coloca empreendedorismo nas nossas redes sociais, as pessoas elas têm muitas dúvidas. A gente pode colocar, produção, a nossa primeira pergunta?
Vamos colocar a nossa primeira pergunta aqui, que inclusive você pode enviar para a gente, tá bom? Através da Band Amazonas no Instagram. Olha só, bom dia, Flávia. Posso deixar meus... Olha, essa, na verdade, é uma outra pergunta de um outro assunto. A gente vai falar sobre o empreendedorismo agora. As pessoas mandam mensagem para a gente, participando das nossas entrevistas, querendo saber realmente. Então, a gente pode colocar a nossa primeira pergunta aqui? Vamos lá, olha só. A primeira pergunta é da Larissa. Bom dia. Há algum limite de crédito para que possamos começar a empreender? É uma pergunta bastante interessante, bastante comum para quem quer abrir um próprio negócio. Depende muito do seu tipo de negócio e do modelo de negócio que você vai implementar. Existem modelos de negócio onde você precisa de um capital pequeno e existe modelo de negócio onde você precisa de um capital médio ou grande. Isso vai variar conforme o seu tipo de negócio e quanto você vai precisar para que esse negócio comece a existir independentemente dos resultados financeiros dele, que é o que a gente chama de capital de giro, né? O que as pessoas costumam chamar de capital de giro. O que é o capital de giro? Nada mais é do que aquele fôlego financeiro, aquela quantidade de recurso financeiro que você precisa todo mês para que a sua empresa mantenha as portas abertas e funcionando. Agora, então, Márcio, isso varia. Aquela pessoa que está endividada até o pescoço, é arriscado o negócio que futuramente ela vai abrir? Bom, o nível de risco do negócio tem a ver com vários fatores, não exatamente com o momento financeiro dessa pessoa, né? A gente tem história de empreendedores que hipotecaram casas, hipotecaram propriedades, estavam no limite das dívidas e conseguiram se reerguer. Eu vou te trazer um exemplo muito claro, o proprietário da marca McDonald's. Chegou um momento em que ele estava praticamente falido, depois ele conseguiu reerguer todo o patrimônio e hoje a McDonald's é uma marca grande, né? Então, esse momento depende muito. O tipo de negócio que você vai abrir, quando você faz a pesquisa de mercado, quando você busca informações, quando você busca conhecimento, você vai conseguir identificar as oportunidades que ele te oferece e os riscos que estão envolvidos dentro dessa atividade. Exatamente. Então, existem riscos maiores e riscos menores, né? Dependendo da sua atividade que você vai desenvolver, e o Sebrae pode te ajudar muito bem nisso. Olha só, que legal. Vamos para a próxima pergunta dos nossos internautas que eles enviaram aqui para a gente. Olha só, quais são os procedimentos para que eu me torne um MEI? Luiz Cláudio, do Jorge Teixeira. Muito bem, boa pergunta. O MEI é uma categoria jurídica empresarial criada desde 2008, né? Uma categoria desburocratizada e que confere cidadania empresarial àquele microempresário. Muitas vezes é aquela pessoa que não era nem uma pequena empresa, nem uma microempresa, mas que já desenvolvia essa atividade de forma autônoma, como, por exemplo, um encanador, como, por exemplo, um pipoqueiro, um picolezeiro, dono de um pequeno salão de beleza. Essas pessoas não tinham uma cobertura jurídica, hoje elas têm através do MEI. E é muito fácil você se formalizar no MEI. Se você quiser, você entra no site www.portaldoempreendedor.gov.br e lá você encontra o passo a passo de como você se formalizar. Mas de antemão você precisa do seu RG, do seu CPF e o seu comprovante de residência, preferencialmente o IPTU. Por que o IPTU? Porque pelo IPTU a gente vai saber se aquela atividade é permitida e viável dentro do plano diretor da cidade. Pode ser conta de água, luz e telefone? Pode, mas a gente sempre prefere o IPTU. Detalhe, se o seu local de formalização da empresa é alugado, precisa do contrato de locação também para fazer o registro. O registro é totalmente gratuito, não se paga absolutamente nada e, volto a dizer, o Sebrae pode lhe orientar no passo a passo de como você se formalizar como MEI. Agora, a pessoa que ela é cadastrada no MEI, ela precisa fazer algum tipo de pagamento, de taxa ou não? Sim, o MEI exige um pagamento extremamente simplificado. O que você vai pagar? Um imposto fixo, né? Hoje, para atividade, quem desenvolve atividade de serviço, é um imposto fixo de R$5, não importa o seu faturamento mensal, mais o seu valor referente ao INSS, ao recolhimento do INSS, que incide sobre o valor de um salário mínimo. Então, a gente vai ter uma mudança agora em janeiro, quando começa a vigorar o novo valor do salário mínimo, e o que você paga é um percentual em cima do salário mínimo vigente, mais o seu imposto. Se você é um prestador de serviço, se você é um encanador, se você é um
cabeleireiro, se você é um barbeiro, o seu imposto é fixo em R$5. Se você vende produto, algum tipo de produto, bolos, salgados, o seu imposto é R$1 mais essa taxa do INSS. Ponto. É somente o que você vai pagar. Dica importante para o MEI. O MEI é um empresário normal, uma empresa normal. Quando chega no final do ano de exercício, ele tem que fazer a sua declaração anual para o imposto de renda. Então tem que ficar de olho. Mas também é muito simples. É só ele registrar mês a mês quanto ele gasta, quanto ele vende, no livro muito simples, e no final ele faz essa declaração de forma muito rápida e eficaz. Perfeitamente, é se organizar direitinho, né, Exatamente. Márcio? Que vai dar tudo certo. Temos mais uma pergunta, olha só. Vamos colocar mais uma pergunta aqui dos nossos internautas. Olha só, o André, lá do Zumbi, coloca: eu decidi sair do emprego onde eu trabalhava para abrir meu próprio negócio. O movimento não está como eu esperava. O que eu devo fazer? Excelente pergunta. Muitas vezes as pessoas têm um dinheiro sobrando, ou são demitidos, ou resolvem sair do emprego para abrir o próprio negócio, e a pergunta é recorrente: onde eu devo investir? Bom, o Sebrae não tem essa pergunta, não tem essa resposta, nem deve, né? Porque o dinheiro é seu, o capital é seu, e o que o Sebrae faz é lhe orientar para que você possa planejar e verificar dentro das suas opções de mercado, dentro daquilo que lhe agrada, aquilo que você pode investir e ter um retorno. Muitas vezes as pessoas acham assim: vou investir num salão de beleza porque é o que está dando rendimento, mas muitas vezes você não gosta de salão de beleza, você não vai gostar de estar ali atendendo aquelas pessoas. Então a gente diz: você tem que ir para uma atividade que lhe dê um certo prazer individual, uma realização pessoal. Então muitas vezes é um restaurante, muitas vezes pode ser uma padaria, pode ser uma barbearia, ou seja, depende muito daquilo que lhe dá uma satisfação pessoal e das oportunidades de mercado. O que orienta a pessoa que perguntou a fazer: busque informação sobre aquilo que você tem algum tipo de intimidade, algum tipo de mercado, busque informação sobre aquilo, se prepare, observe as pessoas que já trabalham com aquilo que você quer trabalhar, como essas pessoas trabalham, o que elas fazem para divulgar, para vender esses produtos, qual é a faixa de preço. E, se preferir, lógico, procure o Sebrae, que a gente vai também te encaminhar para construir um plano, etapa por etapa, para você fazer o seu investimento com o menor risco possível. Isso é extremamente importante, Márcio, porque assim as orientações do Sebrae realmente limpam os nossos olhos, abrem os nossos olhos, como você queira, mas o fato é que eu pensava que fosse assim, não, mas a realidade de fato do mercado não é essa, né? A realidade não é essa. Então é importante sim que nós tenhamos aí o direcionamento correto para tais segmentos, né, que a gente queira seguir. Temos mais uma pergunta, na verdade temos várias, Márcia. A gente vai selecionar aqui para você respondendo ao longo aqui para a gente, tá bom? Vamos colocar mais uma, olha só. Essa pergunta é do Luan Carvalho, lá do Manoa. Como é possível eu abrir o meu próprio negócio, mas tendo pouca despesa? Porque estou começando agora, então não tenho condições de pagar uma equipe. Resposta muito simples: planejamento. Saber exatamente quanto se gasta para manter aquela empresa em funcionamento dentro das suas condições financeiras e dentro da equipe de trabalho que você tem disponível. Muitas vezes, Flávio, o empreendedor, ele é o vendedor de balcão, ele prepara o produto, ele é o cara que divulga, ele é o cara que faz negociação com o fornecedor, ou seja, ele é o faz-tudo da empresa. Mas esse é um momento importante, porque ele acaba aprendendo todos os processos que envolvem aquele seu negócio. A resposta para o nosso telespectador é essa: planejamento. Saber planejar, saber exatamente o que você vai precisar para que aquele negócio comece a funcionar com a menor despesa possível. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas decidem abrir um restaurante, por exemplo, mas elas não têm pesquisa de mercado, elas não têm perspectiva de cliente e saem comprando um monte de coisa para colocar no cardápio. E aí esse cardápio acaba não sendo totalmente consumido, digamos assim. E aí muitos produtos acabam sendo desperdiçados ou mesmo não utilizados naquele mês. Então, é muito importante informação e conhecimento para você saber exatamente, ou pelo menos a demanda de produtos ou de serviços que você vai ter naquele mês, para que você possa ter uma certeza maior de quanto gastar para colocar a empresa em funcionamento. Olha, exatamente. Temos mais uma? Flávia, temos mais uma, olha só.
da Marisa. A Marisa pergunta assim, qual é o certo? Seguir com a tendência do mercado, mesmo não sendo minha área, ou fazer aquilo que tenho mais segurança? Eu acho que a Marisa estava ouvindo justamente o que você estava falando agora há pouco, né, Marisa? Então, explica pra gente. O que a Marisa deve fazer? Eu acho que a gente pensa que são as duas coisas, né? A pesquisa de mercado, o acompanhamento de mercado, as mudanças na legislação, as mudanças na concorrência, as mudanças no aspecto dos fornecedores é importante. O empreendedor ele tem que ter o olho no mercado, o olho na legislação, o olho no patrão dele, que é o cliente, e o olho nos fornecedores. Isso é basicamente observar o mercado. Então ela tem que observar essas tendências com certeza. Bom, se você tem mais segurança em fazer determinada atividade, óbvio que isso vai te dar um conforto maior na área de administrar, né? Não que isso seja somente o necessário. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes, eu particularmente já acompanhei algumas vezes, donos de oficina mecânica. Essas pessoas gostam do que fazem e dominam muito bem a oficina mecânica, dominam muito bem trabalhar com motor de veículo, enfim. Porém, eles têm um problema sério na gestão do negócio, na gestão da empresa, de observar o mercado como um todo. E uma coisa leva a outra, né? Exatamente. Então, assim, o ponto do atendimento é tão importante quanto o ponto da mão de obra. Sim. Então, assim, é um conjunto e esses pontos todos, né? De atendimento, de divulgação, de mão de obra, de requalificação, tudo isso o Sebrae vai orientando. Agora, Márcio, eu te pergunto assim, qual a diferença do empreendedor para o empresário? Essa, na verdade, é uma pergunta que eu gostaria que você respondesse na sua vinda na próxima semana. Pode ser? Claro, Inclusive, você que tem a dúvida, pode enviar para a gente também. Flávia, eu gostaria que o Márcio respondesse isso, eu tenho vontade de abrir um negócio e tudo mais. Manda para a gente, tá bom? 992051478. Envia pra gente que o Márcio responde na semana que vem aqui pra gente, tá certo? Márcio, muito obrigada pela sua presença. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser um sucesso esse nosso quadro, que a gente vai tirar todas as dúvidas das pessoas. Muito obrigado e conte sempre com o Sebrae. Muito obrigada mais uma vez.